Olá, pessoal. Eu sou o professor Lemuel Diniz, sou professor da UFMS e eu sou responsável pela disciplina Comunicação, Linguagem e Semiótica. Hoje vamos estudar no módulo 1, que tem por título Fundamentos da Semiótica. Vamos estudar a unidade 2, Charles Peirce e a imagem. Antes de chegar na questão das contribuições que o Peirce trouxe para a semiótica, algumas das quais já foram mencionadas na aula anterior, eu gostaria de apresentar a vocês a questão do que são os polímatas, porque os polímatas e a semiótica têm uma aproximação muito grande. Então, eu vou prosseguir nessa explanação e logo mais à frente vocês vão compreender a importância dessa associação, tá? O que são polímatas? Polímatas são os sábios ou os eruditos em diferentes conteúdos, em distintas matérias. E eles têm trazido importantes contribuições bastante inovadoras em diferentes campos do conhecimento. Os polímatas, pessoal, são aquelas pessoas que têm um vasto conhecimento em muitas ciências. E na questão da semiótica, a gente percebe que o desenvolvimento dessa disciplina se deve ao trabalho de diversos polímatas. Alguns deles eu mencionei aqui no slide. Temos o Roman Jakobson, o Yuri Lotman, Roland Barthes, Charles Morris, Humberto Eco. Então, esse grupo internacional promoveu a difusão da semiótica partindo de perspectivas muito diferentes. O Charles Morris, por exemplo, ele estudou engenharia, psicologia e filosofia antes de passar ao campo da semiótica. O estudioso que se dedicou a explicar o que seriam os polímatas foi o historiador Peter Burke, tá? Peter Burke, que escreveu um livro chamado O Polímata. E nesse livro ele ele apresenta 500 polímatas que mais se destacaram ao longo da história. Então, por exemplo, no caso do Humberto Eco, por que ele é um polímata? Porque ele tinha muitos conhecimentos em áreas diferentes. Ele era filósofo, crítico literário, ele era um estudioso de música, ele era um estudioso do candomblé, um estudioso de temas da Idade Média e um estudioso do latim. Então, ele era um polímata, muitos e muitos conhecimentos de diferentes áreas ele detinha, tá? Interessante que ele fez uma ponte, né, entre a alta cultura e a cultura popular. E ele utilizou a teoria semiótica, pessoal, para analisar o Superman e o James Bond. E aí eu tenho a dizer para vocês umas informações bem interessantes, que ele era um leitor dos romances do James Bond, né? Vocês sabem, né, que quem escreveu antes de se tornar filme, existiam apenas os romances com esse personagem, né, o James Bond. E quem escreveu esses romances era o Ian Fleming. E o Ian Fleming foi um militar, um jornalista britânico, que viveu de 1908 a 1964. E ele que começou a escrever histórias de espionagens, nas quais o James Bond era o personagem principal e o seu codinome era 007. Então, nessa questão, né, o polímata Humberto Eco foi estudar os romances do 007 e ele descobriu que os vilões costumavam vir da Europa Central ou de países eslavos e mediterrâneos, tá? E geralmente esses vilões eram miscigenados e eles tinham origens complexas e obscuras. O Humberto Eco também descobriu que os vilões dos romances do Bond geralmente são assexuados ou homossexuais. Quase sempre eles são inventivos, são muito astutos, bastante organizados e também ricos. E eu tenho um livro do Humberto Eco em mãos aqui, cujo título é 6 Passeios pelos Bosques da Ficção.
E ele vai mencionar aqui a teoria semiótica para analisar diversos romances do 007 e também alguns filmes. Então, daqui é uma informação importante que eu tenho a apresentar para vocês, pessoal, é que o Ian Fleming, que escrevia os romances sobre o personagem de James Bond, ele reservava descrições longas para situações corriqueiras, como uma partida de golfe, uma corrida de automóveis, quando alguém estava observando um inseto se rastejar, né? Então, esses momentos, esses acontecimentos, né, que são aparentemente corriqueiros, sem importância num romance, né? Mas ele dedicava bastante espaço para isso, várias linhas, parágrafos, para descrever esses acontecimentos. E quando se tratava de descrever um momento que o James Bond estava em ação, um momento de tiroteio, um momento que o James Bond pulava de um prédio utilizando um balão, esses momentos assim mais emocionantes, o Ian Fleming escrevia em poucas linhas, tá? E aí o Humberto Eco ficou pensando qual seria a explicação para isso. E aí a conclusão que ele chegou foi que os leitores de literatura acreditavam que a diferença entre uma obra de literatura erudita e uma obra de literatura popular tinha a ver com o tempo que o narrador gastava para descrever as cenas. Então, o leitor acreditava que, quando se tratava de uma literatura erudita, deveria haver longas descrições. E o leitor acreditava que, quando se tratava de literatura popular, seria aquela que o narrador iria direto ao assunto, tá? Então, o Ian Fleming, percebendo essa diferença nas crenças dos leitores do seu tempo, ele decidiu elaborar uma obra na qual ele pudesse trabalhar de uma forma equilibrada, né, esses polos. Então, os livros do Fleming, ele não tem o 007 o tempo todo. Nas cenas de ação, as narrações são curtas, são breves. E, com isso, ele esperava conquistar não só os leitores que se consideravam apreciadores de uma arte erudita, como também o Fleming gostaria também, tentava, né, ambicionava conquistar os leitores que gostavam de literatura popular. E então, essa questão, esse interesse semiótico do Humberto Eco, a gente percebe até mesmo, né, nessas análises que ele fez dos romances do James Bond. Interessante que tem uma cena que tem um dos romances do James Bond que o Humberto Eco analisou foi o Goldfinger, tá? Que era um romance que tinha o seguinte enredo: o James Bond estava investigando o contrabando de ouro praticado pelo Goldfinger, que era um empresário, mas esse empresário ele também pertencia a uma organização terrorista chamada Smersh, que estava relacionada a atacar os espiões do MI6, que eram aqueles espiões que estavam a serviço da Inglaterra. E então, nesse romance, as cenas em que o Goldfinger pretende roubar as reservas de ouro dos Estados Unidos ao invadir o Fort Knox, essas cenas também são suprimidas, elas são reduzidas, né? São cenas de ação, mas elas são colocadas de uma maneira mais curta, porque o Humberto Eco percebeu que o Ian Fleming queria conquistar os leitores que consideravam eruditos e os leitores que apreciavam a literatura popular.
Aí também, né, o que ele poderia ter feito ainda nas suas análises seria fazer uma pesquisa, né, a respeito do filme, né, que o Goldfinger, depois de ser um romance, ele foi transposto para o cinema e se tornou um filme no ano de 1964, com a participação do ator Sean Connery no papel de James Bond. Então, vocês percebem que a semiótica serve para muita coisa, né? São muitas análises. E prosseguindo aqui, falamos de alguns polímatas, e agora vamos chegar no polímata que nos interessa, que era o polímata Charles Peirce. Quem porventura não entendeu ainda muito bem o que é o polímata vai entender agora, tá bom? O Charles Peirce, ele era um estudioso que desde a infância demonstrou esse pendor. Aos 14 anos, ele já conseguia ler a obra do filósofo Immanuel Kant no seu original, que corresponderia à língua alemã, né? A gente sabe que quando Kant existiu, né, o país onde ele nasceu não se chamava Alemanha, né, se chamava Prússia, depois que o nome passou para a Alemanha, tá? Mas aí, no caso, já seria o idioma alemão. Lembrando que o Charles Peirce era um norte-americano, né? Então, na casa do Peirce, né, o seu pai convidava os mais renomados artistas e cientistas para participarem de reuniões. Então, desde criança, o Peirce já estava ali num ambiente de efervescência cultural, né, e intelectual. Então, o Peirce, olha só, pessoal, ele era um polímata porque ele estudava filosofia, matemática, química, psicologia, ciências econômicas, física, astronomia, geologia, metrologia, biologia, arquitetura. Aqui o Peter Burke, eu coloquei entre parênteses, o Peter Burke disse que o Peirce estudava classificação zoológica, tá? Idiomas, literatura. No que se refere à literatura, o Charles Peirce era um expert na literatura produzida pelo Shakespeare e pelo Edgar Allan Poe, tá? Ele também era um grande estudioso da linguística. Então, por conhecer tantas ciências, por estudar tantos conteúdos diferentes, porque pensem bem, literatura e matemática são conteúdos bem diferentes, né? E o Peirce estudava ambos, tá? Ele não tinha, estudava tanto linguística como física, tanto astronomia como psicologia. Então, justamente por isso, ele era considerado um polímata. Ele tinha conhecimento e vasto conhecimento em muitas áreas diferenciadas do saber. E justamente por isso, a Lúcia Santaella, que é uma estudiosa da semiótica, ela vai dizer que o Peirce era conhecido como um Leonardo das ciências modernas. Aqui esse Leonardo está fazendo referência a Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci é considerado o principal dos polímatas, porque era um sujeito, um indivíduo que tinha conhecimentos muito mais até do que do Peirce. Tantas áreas diferentes que ele havia estudado e se interessado. Falando da Lúcia Santaella, é importante lembrar que ela é a principal estudiosa no Brasil da obra do Peirce, tá bom? Ela ainda é uma estudiosa atuante, há muito tempo ela está nessa trajetória de investigar o pensamento do Charles Peirce, tá bom? Então, o polímata Charles Peirce, né, conhecia todas essas ciências aí que está no primeiro tópico desse slide, porém, a Lúcia Santaella percebeu que por trás de tudo isso existia um fio condutor, que o Peirce, sendo um cientista, ele era, acima de tudo, um lógico. A Santaella percebeu que a lógica foi a grande e irresistível paixão de toda a vida do Charles Peirce, tá? E isso é muito importante para nós, porque enquanto o Saussure punha o acento na função social do signo, o Peirce colocava
a ênfase, né, o interesse dele, né, sobre a função lógica. Porém, o que acontece é que os dois aspectos recorrem, em certo sentido, a uma mesma finalidade, que era o estudo da vida do signo, ok? Agora que ficou mais claro para vocês o que é um polímata, o porquê que o Charles Peirce era um polímata, né? Agora vocês vão também perceber que esses conhecimentos que o Peirce detinha foram muito importantes para ele fazer a sua proposição da teoria semiótica. O Peirce trabalhava, pessoal, com tricotomias, tá? Vocês vão perceber sempre aí a referência a trabalhar-se com três partes, três segmentos. Então, já demonstrando isso, vou dizer para vocês que, como filósofo, o Peirce aderiu ao esquema triplo da teoria aristotélica do silogismo. Percebam que, mais uma vez, né, assim como eu disse na primeira aula, a gente está aqui tangenciando a questão da filosofia, tá bom? Não vai ter como falar da semiótica sem fazer, vez por outra, né, menção a elementos da filosofia. No caso aqui, estamos nos reportando ao pensamento aristotélico. Então, como filósofo, né, o Peirce vai aderir ao esquematismo triplo da teoria aristotélica do silogismo. Como lógico, ele vai fazer uso de tríades. As ideias de 1, 2 e 3 são nos impostas pela lógica. Tá? Ele pensava que a lógica tem tudo a ver com o uso de tríades. Como psicólogo e adepto da fenomenologia, o Peirce cria que um aspecto da natureza humana é pensar e organizar a experiência por meio de processos tripartidos. Tá? Então, ele vai elaborar a sua proposta da seguinte forma. Primeiro, ele vai usar a lógica, depois ele vai agregar a fenomenologia e, por fim, ele vai chegar à semiótica. Tá? Falando de fenomenologia, é uma palavra que tem a ver também com filosofia, tá bom? Tivemos os filósofos que defendiam essa corrente, a corrente fenomenológica, tá? No caso aqui, era isso que eu queria mostrar, dessa primeira tricotomia, mas tem mais questões aí tricotômicas para compartilhar com vocês. Então, ao erigir a sua teoria semiótica, o Peirce dividiu o signo em três, tá? Três, que são o ícone, o índice ou indicador e o símbolo, tá? Então, da mesma forma, na aula anterior, eu expliquei o que é o ícone, o índice e o símbolo, tá bom? Caso vocês precisem rememorar, tá? Isso está explícito na aula anterior, ali pelo menos ali pela metade do tempo da aula, tá bom? Então, depois ele vai novamente seguindo essa linha tricotômica, ele vai dizer que são três as categorias fenomenológicas, tá? Tem a primeiridade, tem a secundidade e tem a terceiridade. Então, a primeiridade tem a ver com a sensibilidade, tá? Eu gostaria aqui, antes de explicar, de mencionar que há um livro muito interessante para vocês entenderem a semiótica, que está disponível na biblioteca digital da UFMS, tá? É o livro do Costa e Dias. Faço questão de frisar, para não haver nenhum esquecimento, o nome do livro é Semiótica e Produção de Sentido, Comunicação, Cultura e Arte. É um livro de autoria de Max Costa e André Dias. É um livro que vai ajudar muito vocês, né, a entenderem as questões semióticas, tá? Eu até antecipei aqui que eu não poderia terminar a aula, eu não queria correr o risco de finalizar a aula sem mencionar esse livro. Vocês vão me ouvir falar bastante, tá, do Costa e Dias, porque são explicações bastante profundas e com bastante clareza, com bastante exemplos, tá bom? Vai tornar tudo mais fácil para vocês, pessoal. Então, o Costa e o Dias vão nos explicar que
dessas categorias fenomenológicas, a primeiridade está associada à questão da sensibilidade e corresponde àquilo que é apreendido em si mesmo, sem a necessidade de mediação para que tenha sentido. Então, um exemplo é a qualidade vermelho da maçã, tá? Ninguém precisa explicar, né? É algo que está fácil de aprender, né? Está aprendido em si mesmo. A qualidade vermelho da maçã. A secundidade diz respeito à reação e corresponde àquilo que somente aponta para algo a ser apreendido, que lhe é distinto e guarda com ele algum tipo de relação. Exemplo, é o sabor doce para o qual aponta a vermelhidão da maçã. Ok? A terceiridade diz respeito ao pensamento e corresponde a um objeto que é apreendido por meio de um terceiro e que não tem com ele nenhuma relação ou semelhança ou contiguidade estrita. Não tem uma aproximação estrita. Um exemplo é a palavra maçã, que representa o fruto. Ok? Essa explicação, eu trouxe mais uma para ficar bem explícito para vocês, pessoal. Eu tenho uma grande preocupação que vocês entendam esses conteúdos. Então, me valendo das pesquisas do Décio Pignatari em seu livro Semiótica e Literatura, eu vou trazer outro exemplo, tá? Sobre essas categorias aí. O Pignatari vai nos explicar que toda e qualquer coisa enquadra-se em 3 categorias: primeiro, segundo, terceiro. Tá? São palavras dele. E ele vai nos dizer que a primeiridade, deixa eu voltar aqui o slide anterior, caso vocês queiram fazer uma comparação aí, né? Entre a teoria do Pignatari e a do Costa e Dias, é a mesma coisa, tá? Apenas o exemplo que vai ser diferente. A primeiridade implica as noções de possibilidade e de qualidade. A secundidade implica as noções de choque e reação, de aqui e agora e de incompletude. E a terceiridade implica as noções de generalização, norma e lei. O exemplo que o Pignatari nos traz é referente à historinha do Newton e a maçã. Eu preciso relembrar a vocês quem foi esse Newton aqui no caso, né? Foi o Isaac Newton, um físico inglês que viveu de 1642 a 1727, e ele conseguiu enxergar na queda de uma maçã o rastro de uma força invisível que age sobre todas as coisas que estão ao redor e sobre a Terra, que é a gravidade, tá? Então, esse exemplo, agora que vocês lembraram, né? Relembraram o que é, quem foi Isaac Newton. Então, essa questão ainda da primeiridade, secundidade e terceiridade são ilustradas, né? É ilustrada com a historinha do Newton e a maçã. Então, quando o Newton está repousando, ele está embaixo de uma macieira, ele está ali repousando, pensando, né? E ele está com a mente, entre aspas, a mente aberta, né? Aberta a todas as possibilidades. Então, ali, nós temos aqui temos um momento da primeiridade, tá? Ele está aberto para as possibilidades. Ele está com a sua sensibilidade disponível para o conhecimento, ok? Quando ele, debaixo do pé de maçã, uma das maçãs se solta e cai, né? A maçã cai, tirando-o subitamente da primeira situação. Então, aí nós estamos no plano da secundidade, tá? E aí, quando cai a maçã, né? E o Newton começa a pensar sobre a queda da maçã, e ele começa a generalizar as suas ideias, e a partir daí ele cria a lei da gravidade. Então aí nós estamos no campo da terceiridade, tá? Que é quando vai se trabalhar, né, as noções, vai se trabalhar com a generalização, tá? E com o estabelecimento de normas e leis. Pensando aqui normas e leis, né?
no caso do Newton, logicamente, como uma lei da natureza, né? A lei da gravidade, tá? Então, esse exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, tá? E o Newton, ele foi até hoje ele é um modelo de um cientista brilhante e olhando rapidamente para a sua carreira, para a sua trajetória biográfica, a gente sabe que ele foi criado sem pai, foi criado longe da mãe, e para ele ter acesso a uma bolsa de estudos na escola elementar, ele aceitou ser camareiro de um professor, a fim de garantir essa bolsa, né? Que ele, por sinal, utilizou muito bem e, e vindo a se tornar um dos grandes cientistas do mundo, né? Voltando para o slide, então, quando a gente fala do Peirce, né, tem a questão da lógica e da fenomenologia inscrita, tá? A lógica estuda os modos do raciocínio e suas condições de validade. O Peirce procurou mostrar a relação entre lógica e experiência, ou seja, entre os aspectos formais e materiais do nosso conhecimento. Então, esse fato levou o Peirce a conceber uma fenomenologia que se junta, né, se acrescenta ao estudo lógico. Então, como um polímata, a mente do Peirce, né, do Peirce, ela vai associando uma coisa com a outra, vai engrenando uma coisa com a outra, um assunto com o outro. É muito interessante como o polímata ele é brilhante, como cientista, um linguista também, logicamente, né? Então, a teoria peirciana tem um apoio intuitivo e levou os signos a não serem meras entidades abstratas, e sim componentes efetivos de nossa experiência. O Peirce, quando a gente pensa no Peirce e na questão da imagem, a gente tem a seguinte explanação da Lúcia Santaella. Uma imagem é um hipoícone, porque a qualidade de sua aparência é semelhante à qualidade da aparência do objeto que a imagem representa. E todas as formas de desenhos e pinturas figurativas são imagens. Um diagrama é hiponícone de segundo nível, visto que representa as relações entre as partes de seu objeto, utilizando-se de relações análogas em suas próprias partes. Então, pense no diagrama, tá? Um diagrama, vamos supor que vocês estão estudando, né? E aí vocês fazem um diagrama. O diagrama é algo semelhante, né? Tem uma semelhança com o fluxograma, né? Então, vocês fazem lá um diagrama para tentar entender o que é o signo, tá? E então, nesse caso, você vai ter um hipoícone de segundo nível, porque está representando as relações entre as partes de seu objeto. E também se estará evidenciando as relações que essas partes mantêm entre si. Então, se você fizer aí, se você está estudando para revisar esse conteúdo, e aí você faz, o professor falou lá da questão tricotômica, vou fazer um diagrama aqui para eu memorizar melhor, né, para eu fixar melhor o que é quais são as partes, né, que podem compor o signo. Então, aí, ao fazer o diagrama, você já está fazendo um hipoícone de segundo nível, ok? E o hipoícone de terceiro nível são as metáforas verbais. E essas metáforas verbais, elas vão surgir da justaposição entre duas ou mais palavras, e essa justaposição vai pôr em intersecção o significado convencional dessas palavras. Então, quando eu digo assim, aquela moça tem olhos oceânicos, tá? Então, você está fazendo, você está praticando, né? Você está elaborando um hipoícone de terceiro nível, uma metáfora verbal, tá? Tem também aquele exemplo, né, dos olhos de peixe morto, né? Fulano tem olhos de peixe morto, né? É um pouco, usar essa expressão é um pouco depreciativo, né, pessoal? Acho que olhos oceânicos é um exemplo que vai ficar... Se bem que olhos oceânicos no dia a dia, né, ninguém usa essa expressão, né? É mais fácil vocês ouvirem alguém falando em olhos de peixe morto, né, do que em olhos oceânicos. Bom, considerem os dois exemplos para a gente ficar aí bem assegurado acerca do entendimento do que se dizer nesse slide, tá bom?
Quando duas palavras são justapostas, aqui no caso estamos nos referindo ao exemplo do olhos oceânicos, né? Quando essas duas palavras são justapostas, o significado de olhos entra em paralelo com o de oceano e vice-versa, fazendo submergir uma relação de semelhança entre ambos, ok? A Lúcia Santaella, pessoal, ela entende tão bem os ensinamentos do Peirce que ela tem muitos exemplos, os mais diversificados possíveis, para fazer o estudioso, né, o interessado na semiótica, compreender o que o Peirce quis propor, tá bom? E aí, né, nas referências, eu posso aqui listar para vocês, além do livro do Costa e Dias, né, Semiótica e Produção de Sentido, vocês têm também o livro do Peter Burke, né, o Polímata, uma história cultural de Leonardo da Vinci até Susan Sontag. Eu usei o livro em espanhol, mas já tem em português, tá? É um livro gostoso de ler e, e ele foi publicado pela editora Unesp. Você também tem o livro da Lúcia Santaella, né? O livro que é semiótica, tá? E também tem um artigo que eu utilizei da Arcília Simões e Cláudio Rey. O título é A Importância, não, o título é Importância e Permanência das Ideias de Saussure. É um estudo muito interessante que vai mostrar como que o Saussure não pode ser dissociado dos estudos linguísticos, dos estudos semióticos e etc. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que os conteúdos tenham ficado claros. Estou à disposição de vocês, desejo bons estudos e um grande abraço para cada um de vocês.